gente! Estamos em mais um quadro do SIC Apresenta e hoje estamos com o nosso associado Fabrício aqui do Laboratório Santa Cecília. Então, Fabrício, conta um pouquinho como iniciou aqui a estrutura, como que iniciou a unidade de Garibaldi. Bom dia, tudo bem? Então, iniciamos o laboratório, ele foi fundado em 1968. Eu adquiri ele em 2008. Então ele tinha um outro nome e eu mudei o nome dele, mudei a estrutura em 2012, que ele passou a se chamar Laboratório Santa Cecília, e a gente tem a unidade, a matriz em Carlos Barbosa e a filial aqui em Garibaldi. Então, em 2008 que eu passo, que deu a virada, e em 2012 a gente troca o nome dele e passa a ter uma outra estrutura, a gente começou a trabalhar de forma diferente para atender melhor nosso cliente. Muito bem. E qual a diferença então do laboratório aqui de Garibaldi com o de Barbosa? A diferença é que a matriz, o laboratório em si, é em Carlos Barbosa, onde a gente realiza os exames. Aqui em Garibaldi eu tenho um posto de coleta, na qual a gente faz a coleta e todo dia ou quando necessário a gente vem pegar o material para processar ele todo lá em Carlos Barbosa. Muito bem. Então conta um pouquinho mais então o serviço, que vocês prestam, quais os exames que vocês coletam aqui na unidade de Garibaldi. Sim, hoje a gente presta na área laboratorial praticamente quase todos os exames que tem para se realizar na área de bioquímica, ureanálise, hormônios, micologia, microbiologia, medicina ocupacional, toxicologia. Enfim, é uma gama bem grande de exames que a gente atende ao nosso público. Muito bem. E pensando assim na saúde da mulher, quais são os principais exames que vocês oferecem aqui? Tem diversos, até todo ano a gente faz no Outubro Rosa e Novembro Azul, a gente faz uma campanha para que essas pessoas, às vezes, eles não têm muito tempo ou não querem gastar, então a gente sempre faz uma campanha bem atraente assim, para eles estarem realizando os exames, que são desenvolvidos exclusivamente para cada momento. O Novembro Azul tem os exames específicos para o homem, o Outubro Rosa específicos para as mulheres. E a gente tem diversos, hoje tem muitos exames, conforme o médico solicita, a gente pode estar atendendo. E qual é o exame que é novidade aqui para vocês, que há pouco tempo chegou, mas que é de suma importância para vocês também? Mais na área da mulher, a gente faz, que teve uma grande repercussão assim, é a sexagem fetal. Na verdade, que ajuda a identificar o sexo do bebê. Então elas têm às vezes bastante curiosidade. Ele é um exame que não é invasivo, ele consegue detectar rápido, ele tem uma probabilidade de acerto bem grande. Então é um exame que fez diferente, que a gente acabou ofertando aos nossos clientes. Além de todos os outros, para detectar diversos tipos de doença, como câncer, como doenças hematológicas, enfim. Em todas as áreas sempre tem algum exame específico. E normalmente esses exames levam mais ou menos quanto tempo para o paciente receber o resultado? Isso tudo depende da especialidade e da complexidade do exame que o médico solicita. Tem exames que ficam prontos no mesmo dia, tem alguns exames hormonais que ficam prontos no outro dia, alguns demoram um pouco mais, exames genéticos têm um prazo um pouco mais estendido, então tudo depende do exame. Eu não consigo te especificar bem certo assim, mas em média os básicos, assim, em 2 dias eles estão prontos. Muito bem. E qual é o diferencial do Laboratório Santa Cecília? Hoje nós somos acreditados, temos uma acreditação nacional na área da saúde. Já faz desde 2001 que a gente participa desse programa nacional. A gente tem uma certificação, uma acreditação
O diferencial disso é que eles nos exigem muita qualidade, muitos testes, todos os nossos processos são monitorados, são testados. A gente tem auditoria anual. Além dessas auditorias anuais, a gente tem auditoria de empresas de assessoria em qualidade que a gente tem contratado para nos auxiliar, para manter. E a gente esse ano também foi acreditado pela Unimed ANS, numa certificação de uma qualidade que eles estão implantando também com os prestadores deles. Muito bem. E juntando as duas unidades, vocês têm em média quantos funcionários, colaboradores? Nas duas unidades nós temos nove colaboradores, além de eu e a minha esposa, que é minha sócia, que também auxiliamos. Eu, de formação, eu sou farmacêutico e eu tenho uma equipe com biomédicas, técnicas de enfermagem que trabalham com nós. E qual é o diferencial do Laboratório Cecília quando se fala também na coleta para crianças, né? A gente sabe que é bem complicado, todas as crianças sentem medo. Como é que vocês manejam essa situação? Essa questão é bem pertinente, porque a criança, tu não consegue explicar. Então, a gente tem uma equipe, a gente trabalha para, primeiro, conversar com os pais, para eles entenderem que é um momento, uma situação um pouco mais delicada, porque a criança às vezes sofre ali. O maior problema é tu segurar eles, e os pais, então, às vezes têm um pouquinho de pena, eles acabam que não querem, então a gente conversa com os pais, tenta acalmar eles, para eles entenderem que não é rápido, é simples também. Ao mesmo tempo, a gente tem uma equipe bem treinada, elas têm bastante prática com essa questão da coleta com criança, a gente treina, tem cursos para isso. Então, a gente tenta acalmar o máximo possível a família para que torne uma coleta leve, assim, um momento que seja mais descontraído, não tão pesado quanto geralmente é. Muito bem. E qual é a perspectiva do laboratório para os próximos anos? A gente está sempre investindo, tentando investir em qualidade, ampliar nossos serviços. Hoje a gente está começando a atender alguns outros municípios também, prefeituras. Então a gente tem uma boa perspectiva, a gente investiu em bastante qualidade na questão de equipamentos, a gente tem uma área técnica que hoje nos permite atender, agregar bastante exames na nossa área técnica, sem alterar nosso prazo de resultados. Então a gente está trabalhando para estar sempre conseguindo atender o maior público possível. Que o cliente vem, ele tem um bom espaço para ser atendido. Depois, geralmente, da coleta, a gente tem, tanto aqui quanto em Barbosa, um desjejum. O paciente tem ali um lanche que ele pode estar se servindo antes de ir tomar seu café, enfim, que algumas pessoas ficam o jejum, não são acostumados, então, e geralmente já vão para o trabalho. Então eu quero deixar que a gente tenha uma estrutura boa, um pessoal bem treinado para estar atendendo. Seria mais isso mesmo. Existe algum fato marcante nesse período ali da história do Laboratório Santa Cecília? O fato marcante para nós foi quando a gente conseguiu alterar a nossa estrutura física, que isso ocorreu lá em 2012. Como eu comentei antes, foi um marco que nos fez dar um up no nosso atendimento, na nossa forma de atender, de estrutura para receber melhor nosso cliente. Então esse foi o nosso marco, assim, foi em 2012, quando a gente muda toda a nossa estrutura, a nossa área técnica. Nós implementamos uma metodologia diferente para estar atendendo. Muito bem, então a SIC agradece vocês terem aberto as portas de vocês para conhecer um pouquinho mais da história, dos serviços que vocês oferecem, e a gente deseja então sucesso e vida longa para vocês. Obrigado Muito a vocês obrigada. pela oportunidade também.